Hoje no quadro Fala Especialista, o professor e geógrafo Clímaco Dias vai nos esclarecer o porquê Salvador chegou a esse caos e nos dará algumas soluções que poderiam ser feitas na cidade. Acompanhe. Estou aqui com o professor e geógrafo Clímaco Dias, professor da UFBA, que vai estar nos esclarecendo alguns problemas sobre mobilidade urbana que Salvador enfrenta atualmente. Bom dia, professor Clímaco. Bom dia. Qual o impacto que causa o crescimento desenfreado e a falta de planejamento em uma grande metrópole como Salvador? Veja bem, a questão do crescimento populacional, ela em si não é um problema, né? Porque se a gente for olhar as grandes metrópoles do mundo, por exemplo, Nova York tem 6 vezes, 5, 6 vezes a população de Salvador e não enfrenta os problemas de mobilidade que tem em Salvador. Planejamento é uma questão importante, mas é apenas um meio de se atingir determinadas coisas. Salvador até tem muito planejamento. O problema é o planejamento para quem é feito. Para quem é feito e para onde ele é direcionado. Salvador tem muito planejamento. Agora, planejamento para determinadas classes e grupos sociais. Então, os problemas de mobilidade de Salvador, justamente, eles decorrem de um planejamento voltado para atender determinada classe social. Por exemplo, se a gente for ver as avenidas de vales de Salvador, a gente vê para quem elas foram feitas, porque até hoje, 40, 50 anos depois de construídas, não tem recuo de ônibus, não tem calçada, não tem via exclusiva de transporte de massa, não tem modais de massa nenhum. Então são situações que você vê que toda a origem desse problema de mobilidade de Salvador e que se direcionou o planejamento de Salvador para uma classe média proprietária do automóvel. Salvador atualmente é uma das piores capitais em termos de mobilidade urbana. Como o senhor vê Salvador daqui a 10 anos? Bom, a questão é que, como não se tem intervenções na direção de solucionar esses problemas, a cidade tende a ter uma condição muito mais grave. Agora, muito mais grave para determinadas, volto a dizer, para determinados grupos sociais. Porque não existe essa questão de mobilidade absoluta. Não, a mobilidade é relativa. Você tem uma dinâmica da cidade e dentro dessa dinâmica da cidade tem grupos que têm uma mobilidade maior do que outros. Essa imobilidade, ela interessa a determinados grupos. Por exemplo, quanto mais imobilidade a cidade tem, mais as áreas centrais, o solo das áreas centrais é valorizado. O grande debate que se instala em Salvador é BRT ou VLT. Esse debate é um debate falso, porque BRT e VLT eles são importantes para a cidade de Salvador. Agora, a gente sabe que as periferias localizadas principalmente em cumeadas, morros, né? Em cumeadas, elas precisam de modais diferentes de ônibus ou de trens. Você precisa de teleféricos, você precisa de planos inclinados, você precisa de meios alternativos para a população chegar até os troncos, porque sem a população ter meios alternativos para chegar aos troncos, acontece, por exemplo, quer ver? Na Santa Cruz. A Santa Cruz tem gente que caminha do fim de linha da Santa Cruz até a Antônio Carlos Magalhães para pegar um ônibus. Quer dizer, significa 3, 4 quilômetros de caminhada para pegar um ônibus. Isso é uma imobilidade relativa imensa. A questão da imobilidade não é dada só
pelos engarrafamentos, é dada por um sistema de transporte caótico também. Como poderia ser superado esse problema crônico que é a falta de mobilidade urbana de Salvador atualmente? Com todas essas medidas que eu falo e com um planejamento que privilegie a audição da população, ouvir a população nas suas demandas mais profundas e a partir de uma democratização da cidade. O planejamento da cidade é um planejamento autoritário. A questão não é falta de planejamento, é ter um planejamento autoritário. É um planejamento democrático que envolva a população, ela expressando as suas mais profundas demandas. A Prefeitura pretende executar o projeto do corredor exclusivo da Lapa à Lipe, que vai ligar a estação da Lapa à ligação Iguatemi paralela. Até que ponto esse projeto vai trazer uma melhoria significativa na questão de mobilidade para Salvador? Eu creio que há uma melhora, mas não é solução. Essa é que é a questão. É uma questão, não é solução, porque, por exemplo, Salvador carece de um sistema de transporte efetivamente metropolitano. Ou seja, nós temos um sistema de transporte em que ônibus de Lauro de Freitas entram em Salvador como ônibus de Lauro de Freitas. Ele deveria fazer parte de um sistema metropolitano, ônibus de Candeias, ônibus de São Francisco do Conde, ônibus de Camaçari principalmente. Camaçari tem dezenas de linhas pagas pela prefeitura para transportar estudantes para cá. Isso tudo deveria fazer parte de um sistema metropolitano, mas não só de ônibus, um sistema metropolitano de ônibus, um sistema metropolitano de transporte aquático, ferroviário, um sistema que seria um sistema complexo, mas que poderia plano inclinado, de teleféricos. Pensar só nesses grandes troncos de ônibus sozinho, não resolve Salvador. Salvador, ela se constitui uma das piores metrópoles em termos de mobilidade do Brasil por conta disso tudo, porque há um conluio entre o poder público e os donos de empresas de ônibus. Há um conluio entre o poder público e os especuladores imobiliários. E tudo isso depõe contra a mobilidade da maioria da população. Ok, professor. Gostaria muito de agradecer a sua entrevista aqui ao nosso trabalho e dizer que foi uma honra para nós, alunos da faculdade, de entrevistar. Para mim também. Eu agradeço muito a vocês e para mim é um prazer sempre dar entrevista para estudantes. Obrigado.